Relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicado nesta segunda-feira, aponta o equivalente a menos 112 milhões de empregos de período integral no primeiro trimestre de 2022, em comparação com níveis pré-pandemia de Covid-19. A agência da ONU estima ainda outros 123 milhões de postos a menos no segundo trimestre do ano. Eventos internacionais como a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação são alguns vilões apontados pelo relatório. Nós vamos comentar este assunto com o professor Ricardo Caldas, porque parece que o Brasil, assim como os Estados Unidos e China, por exemplo, não está nessa conta. Boa tarde, professor. Explica para a gente. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o que acontece é que quando a OIT lança um relatório como esse, é um relatório muito grande, então ele envolve muitos países, muitas economias. E aí, nesse caso, não é bem que a China não entra, é que a China está num compasso de crescimento muito elevado. Apenas para dar um exemplo, no ano passado a China cresceu em torno de 8,1%. Foi o país provavelmente um dos que mais cresceu no ano passado e continua com o crescimento. No primeiro trimestre, o crescimento estimado foi de 4,8%, ou seja, foi um crescimento bastante robusto. O que aconteceu na China, e isso é que atrapalha esses números, né, que influenciam esses números, é que a China está com muitos casos de Covid em todo o país, em várias regiões, e ela acabou efetuando alguns lockdowns novamente, como foi o caso de Xangai, que é o centro nervoso da economia do país, é como se fosse a São Paulo da China, né, onde se concentram as atividades econômicas, e isso acabou afetando a geração de empregos, especialmente nessa região, e isso acabou influenciando esse relatório. Agora, se a gente for considerar o relatório como um todo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente observa? A taxa de desemprego dos Estados Unidos está em 3,6%, já é considerado praticamente pleno emprego. Apesar de haver em torno de 5,9 milhões de desempregados. É uma taxa muito boa. A França, por exemplo, está com 7,3% de desemprego. É a menor nos últimos anos, com exceção de setembro de 2020. E no caso do Brasil, não poderíamos deixar de mencionar, a nossa taxa, que estava em torno de 14% lá no início da pandemia, agora caiu para 11,1%. Então, esse relatório da OIT ele tem que ser visto dentro dessa perspectiva. Como é que era a situação em 2020, antes da pandemia, o resultado com a pandemia, e 2022, que teve alguns focos de reaparecimento da pandemia, como foi o caso da China. Então, a gente tem que observar isso para poder entender melhor essa afirmação da OIT. Mas o fato é que, no primeiro trimestre, a economia mundial está ainda em pleno crescimento. O Brasil gerou em torno de mais de 600 mil empregos no primeiro trimestre, Estados Unidos mais de 1 milhão. Então, no momento, quem foi mais atingido, especificamente, foi a China, apesar dela manter o crescimento econômico. Obrigada pelas informações. Boa semana, professor.